E veja, para encerrar com vocês aqui, qual é a situação geopolítica da Europa nesse período, não é? Porque há muita avaliação hoje, por que a Comuna deu certo, não deu, quais os erros, quais os acertos, não é? Eu diria para vocês, a princípio, e nós vamos abordar isso na terceira sessão, não é? Que era impossível, naquelas condições existentes, de que a Comuna de Paris, a insurreição proletária que tomou o céu de assalto, fosse vitoriosa. Veja que eu vou colocar para vocês rapidamente, porque o tempo não permite muito, não é? A situação política da Europa, geopolítica da Europa, qual era? A Espanha era um império, foi um império grandioso, não é? Mas já estava em decadência. Não é? Portugal, um império grandioso também, colonizador, não é? Estava em decadência. A Inglaterra estava iniciando e desenvolvendo o seu processo de revolução industrial, se transformando na maior potência europeia. Não é? A França, com todos os feitos de Napoleão, com toda a modernização que ocorre na França, também já estava num processo de crise. Não é? E, naquele momento, estavam ocorrendo fatos importantes, dois fatos importantes que eu chamo a atenção para vocês, que é a unificação italiana, não é? Que é 1861 que se concretiza, e já surge como uma potência naquele contexto da Europa. Não é? E outro grande acontecimento, grande fato histórico nesse contexto geopolítico, é a unificação dos estados prussianos do norte, que depois unifica com o sul, que forma a Alemanha. E só uma curiosidade para vocês. Os franceses tiveram que assistir e submeter a coroação do imperador da Alemanha, o Kaiser, em Versalhes, em função da derrota e da submissão que se colocaram frente à Prússia. Né? E esse contexto, todos esses fatos, têm algumas consequências imediatas. Eu chamaria a atenção de duas. Não é? Imediatas que, do ponto de vista histórico, 50 anos, 60 anos é um curto período. Não é? E como essa situação geopolítica que vai se configurando e que se configura na Europa, não é? O que vai gerar posteriormente? A Primeira Guerra Mundial. E Marx, na terceira carta, na terceira manifesto da Guerra Civil na França, ele já indica isso, não é? Que não tinha pacificado, tinha criado novos elementos. E esses novos elementos será a deflagração da Primeira Guerra Mundial. E, consequentemente, vejam, a Comuna de Paris, em 1871, não é? 46 anos depois, a Revolução Russa. Não é? Então, vocês percebam que a história não é só passado, ela é presente, vai se construindo o futuro. E, para não deixar de em branco aqui, eu gostaria de comentar o expansionismo continental na América do Norte, que vai redundar na formação dos Estados Unidos, das 13 colônias. Não é? E é interessante, eu acho que nos falta, para mim, eu sinto isso, me falta, e estenderia para vocês, pesquisar, estudar um pouco mais sobre a formação e desenvolvimento dos Estados Unidos da América do Norte. Não é? Que, veja, ao se tornar independente, ele não busca disputar naquele exato momento, colônias, sistema colonial. Não é? Ele tem um expansionismo a oeste que vai ocupando, dizimando, praticando verdadeiros genocídios contra as populações autóctones. Não é? Os chamados, que nós chamamos genericamente de indígenas. Não é? E vai ocupando também territórios pertencentes ao México. Não é? Então, veja, essas 13 colônias, elas se voltam para o próprio continente. E quando elas surgem no contexto internacional, ela já não surge mais com caráter colonialista, ela surge já com caráter imperialista, que é bem diferente. Né? É bem diferente colonialismo e imperialismo, mas isso nós podemos discutir em outra oportunidade. Né? Essa aqui é a capa do livro, que eu fiz a propaganda para vocês.
não é? E aqui a referência bibliográfica para quem tiver interesse, né, em pesquisar mais alguma coisa, né, está aí. E espero que tenha sido um pouco prolixo às vezes, não é? Mas contribuído para ampliar um pouco o conhecimento de vocês e para que nós possamos ter instrumentos para debater. Porque na próxima encontro, amanhã, nós vamos abordar especificamente de uma forma mais detalhada a Comuna de Paris. E no terceiro dia, quais são as lições dos ensinamentos. Para mim, é motivo de muito orgulho estar aqui com vocês, não é? E ter a oportunidade de estar aqui praticamente lançando a terceira edição do livro A Comuna de Paris, porque no Brasil, nesse momento, não é fácil um livro chegar em sua terceira edição, e eu estou muito orgulhoso de ter uma terceira edição de grande qualidade gráfica e de conteúdo. E eu agradeço a todos vocês que têm contribuído com esse processo. Imagina, professor, nós que agradecemos. Esse livro é uma beleza, tenho certeza que eu estou ansiosa pela terceira edição. Eu estou vendo a capa bonita aqui na xícara, e é uma beleza de livro. Acho que uma das maiores obras que a gente tem aqui no Brasil sobre a Comuna de Paris. A primeira edição acho que é de 98, né, professor? 98, 99. E certamente agora nos 150 anos vai jogar um papel imenso para a gente não só resgatar o que foi a história da Comuna, mas exatamente para revisitar criticamente, como você fez toda a sua aula, para a gente compreender os fenômenos políticos de agora, da luta de classes agora, né? Sem dúvida, uma grande alegria e uma grande felicidade poder estar mediando essa aula, encontrá-lo mesmo que mediado pelo computador. Aqui no chat são muitos os elogios, não sou só eu elogiante, não, somos muitos.